Fala galera, segundo tempo do Papo Categoria aqui com um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Bahia, nosso querido Raimundo Nonato Bobô. Vamos começar aqui já o segundo tempo fazendo uma perguntinha de um torcedor do Vitória aqui no nosso Instagram, viu, Bobô? Querendo saber se você já quis jogar no Vitória. Vai pedir! E tem uma curiosidade também que me disseram que depois que você saiu da Catuense, você recebeu uma proposta para ir pro Vitória, é verdade? Quem foi que fez a pergunta? Felipe Sandi. Felipe, quem queria que eu jogasse no Vitória era meu pai. Meu pai era torcedor do Vitória. Que pessoa esclarecida, né? Mas eu era muito pequeno, muito novinho, eu tinha 8 anos de idade e tal. Mas não, eu nunca tive essa vontade de jogar no Vitória, não. Não por respeito ao Vitória, ao contrário, eu tenho um respeito muito grande e um carinho muito grande pelo Vitória. Mas é porque eu criei, né, um ambiente tão bacana dentro do Bahia que eu não me sentia bem vestindo a camisa do principal adversário do Bahia. E eu tive a oportunidade de jogar no Vitória quando eu voltei da Catuense, para jogar na Catuense, que eu fiquei um ano parado, em 2004, acho. Em 2005, eu voltei para Catuense. 94, né? 94, desculpa. Porra, bacana, eu tô bem novo. Não é verdade. Tô bem acabadinho. Você tá bem. 94. E naquele momento eu fui procurado pelo presidente da época do Vitória, o Paulo Carneiro, o Otto Alencar, senador, muito amigo. O Otto tinha uma relação de amizade muito grande, porque foi o que me fez a cirurgia com 17 anos de idade, 18 anos de idade. Eu tenho muita gratidão ao Otto. Quando eu rompi os ligamentos na Catuense, quem cuidou de mim foi ele e tal, durante muito tempo. E, bom, vai pro Vitória. O Vitória tava arrebentando naquele período, ganhando de 4, 5 do Bahia, tava com um time muito bom. Mas não dava, cara. Eu disse, olha, me perdoe, mas não dá para jogar, porque vocês vão querer que eu jogue a mesma coisa que eu jogava no Bahia, que eu rendia no Bahia. Vai vir uma pressão. E tem uma questão também de respeito, de amor, que acabou acontecendo, se envolvendo com o Bahia. Eu não tenho condição de jogar no Vitória, me perdoe e tal. E eu lembro que depois dessa negativa, eu fui jogar a última partida da Catuense contra o Vitória no Barradão. Putz, na época não tinha muita, era a entrada, a galera do Vitória ficava numa espécie de espaço da diretoria do Vitória e ficava acima do local do vestiário. Então a gente tinha que sair e entrar por ali. Pô, cara, terminou o jogo, mas eu tomei tanta garrafada, lapada de cerveja na minha cabeça. De lá? Dos diretores do Vitória. Porque ele, na época, depois Paulo Carneiro desceu, me pediu desculpas. Mota, estava no Vitória, veio para me falar comigo, foi bacana, pedindo desculpas, porque eles achavam que ali foi um menosprezo ao Vitória, a grandiosidade do Vitória. Se não foi isso. Né? Eu não fui por amor e respeito ao Bahia. Eu não ia me sentir confortável vestindo a camisa do Vitória contra o meu time. Aí, bom, de qualquer maneira eu tomei umas garrafadas da porra. Mas foi no final do jogo também, cara. Depois você acabou parando no Bahia, né? 96. Foi, eu voltei já com aquela ideia de jogar mais um ano e meio, em função das lesões. Eu só tinha 34 anos de idade, muito novo. E ainda quebrei a perna. Pior, né? Um jogo bobo na Fonte Nova, um cara quebrou a bola, eu fui saltar e tal. Quando eu desci, eu vi o estalo, pá, eu falei, caramba, só faltava essa, quebrei minha perna. E tive uma fratura no perônio, fiquei 4 meses ou 5 meses me recuperando e tal, depois já, né, minha filha nasceu, a primeira e tal, eu já queria ficar dentro de casa, não queria concentrar, aí já vem aquela apurrenção, né? Aquela vontade de aposentar, né? Pô, você quer concentrar sexta-feira para jogar no domingo, pô, não tinha mais saco não. Mas isso foi em função do estresse mesmo e tal. E parei com 34 anos, parei muito cedo. Parei vestindo a camisa do Bahia, num jogo bacana, Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Tenho lembrança disso. 0x0, né? 0x0. Joguei só 10 minutos. Passei parte do São João em Bonfim, todo tomando cerveja lá com a galera. Tomando e tal. E vim só jogar essa partida para encerrar a carreira mesmo. Mas só joguei 10 minutinhos, também não dava. Tem que botar a SAMU do lado, porque senão... Parei com muito prazer, vestindo a camisa do clube, e eu acho que a contribuição que eu dei ao futebol brasileiro, 16 anos jogando futebol profissional, foi bacana. Cássio, você deixou uma pergunta no ar, não foi? Pois é. No primeiro tempo. Você quando foi treinador,
você conseguiu ser campeão do Nordeste, bicampeão do Nordeste, né? Você conseguiu o segundo título consecutivo do Bahia. Só que aí no início do Campeonato Brasileiro o time deu uma desandada. E culminou num jogo contra o Figueirense que não tinha ganho de ninguém, não tinha feito nem gol. O técnico era o Muricy Ramalho. O Bahia perdeu do Figueirense na Fonte Nova. E eu lembro que Robigol chegou a diminuir de pênalti. O gol de Robigol foi vaiado. Aí você falou, antes da gente terminar o primeiro tempo, que você exigia demais. Houve um desgaste que acelerou essa sua saída? Você perdeu a mão do grupo por conta da sua exigência? Ou foram outros motivos? Não, eu acho que não. Ali foi no início do campeonato ainda. Tinha poucos jogos. Acho que a quarta, quinta rodada, sei lá. Você nem chegou a treinar direito? O Geraldo e Calixto, por exemplo, foram 2 bons reforços. Pois é, eu acho que ali foi na montagem da equipe. Quando terminou o campeonato do Nordeste, nós perdemos alguns jogadores. A espinha dorsal, saiu o Preto, foi embora. O Preto era um jogador central na nossa equipe, muito importante. O Sérgio vinha muito bem. O Sérgio saiu por outras razões, sei lá. Daniel Alves também foi embora. Daniel foi embora, então o que nós trouxemos não foi bacana, não deu certo. E eu me senti responsável por aquilo lá. Então, acabei deixando à vontade, porque tinha muito tempo para reverter esse quadro. Lamentavelmente não deu certo, porque a equipe acabou tendo dificuldades aí. Só escapou na última rodada. Na última rodada e tal, mas foi exatamente isso. E também não queria me desgastar tanto, né? Eu via que não tinha condição de resolver o problema. E não tinha solução, porque as pessoas que estavam ali não queriam colaborar com isso. Era aquilo e ponto, e acabou, é isso mesmo, deu jeito. Não se dá jeito, etc. no futebol. O futebol é trabalho, o futebol é equipe, o futebol... Você se sentiu isolado? Não me senti não, mas eu não me senti confortável com a equipe que estava ali. Eu queria outros jogadores, não tinha condição de trazer jogadores, o time não estava bem financeiramente, devendo muito. Isso aconteceu também no ano seguinte. Se você se lembra, quando contratou de volta, se não me lembro agora quem foi, veio do Japão, Wesley, sim. Criou um racha dentro do clube. 2005. Nossa, o Wesley veio recebendo em dia e tal. Ela tinha Dil, tinha Viola, cara com Guaru. 4 meses, 3 meses sem receber. Então aquilo ali também me desanimou, me aborrecer e tal. Eu já estava até como diretor interino do Bahia. Eu não achei aquilo correto. Eu tenho umas atitudes meio assim, né? Não está certo, sigo a vida aí e tal. Jogando já era assim, eu era muito chato jogando também e tal, muito exigente. Que exigiu muito de mim, então eu tinha que exigir também dos demais. Então, eu levei isso para ser por a questão de treinador. Eu não tinha ainda a experiência, me faltou muita experiência de lidar com um grupo de 26, 27 jogadores, um grupo heterogêneo, com pensamentos diferentes, ambições diferentes e tal. Me faltou isso lá, né, pai? Ô Bobô, você foi jogador, técnico e agora está na carreira política, né? Pessoal perguntando aqui, você aspira a ser presidente do Bahia algum dia? Eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, não é nem sonho, é um objetivo. Eu tenho assim, eu marco algumas coisas e eu vou atrás. Então, eu tenho muito desejo, muita vontade de um dia contribuir mais com o Bahia como presidente do clube. Não é ambição, puramente ambição, é porque eu acho que eu posso colaborar com o clube. No momento não dá por outras razões, até pelo momento que eu estou vivendo, passando vida pública. E nós conseguimos mexer no estatuto do clube. Eu fui um dos que participou disso, etc., colocando uma cláusulazinha de barreira ali e tal. Mas pode dizer que daqui a 6, 9 anos a gente vai estar vendo... Pode ser, eu acho que... Seu objetivo tem um tempo para ser concluído? Tem sim. Eu acho que Uma também meta, a própria torcida, porque como é uma eleição direta, você sente isso na rua, ou nas ruas. Então o reflexo também pode acontecer, né? No fim do ano, muito cedo ainda, né? Porque tem eleição no fim do ano. Tem uma eleição agora para presidente novamente do clube. Mas ele tem um mandato aí. A minha não, outra. No fim do ano não dá não. Mas daqui a 3 anos? Pode ser. Eu tenho essa ambição, eu tenho esse desejo e tal. E eu também sou muito inquirido sobre isso, eu sou muito questionado. Então eu acho que eu posso produzir. E é encorajado também as pessoas, Bobô, eu quero ver você, né, presidente do Bahia. Sim, inclusive dizendo que só vota se for comigo, eu vou votar e tal. Aí já é uma onda também. Mas de qualquer maneira eu tenho essa vontade, eu tenho esse objetivo, posso ser mais um a contribuir com o clube. Dessa maneira, eu acho que o Bahia hoje está bacana, está muito bacana, mas está ainda errando muito no futebol. Eu acho que o Bahia, assim como o Vitória não, hoje o Vitória está trabalhando até com outros esportes olímpicos, etc. O Bahia não, o Bahia botou a mão só no futebol.
mas tem errado muito no futebol. Então, assim, o Bahia está bem financeiramente e gastando muito no futebol de forma desnecessária, errando nas contratações. Eu acho que mudando um bocadinho, dando certo, eu posso, aqueles 30 anos, entendeu? A coisa passar a se resolver. Né? Você falou que aquele time era quase que formado completamente Sim. por baianos. Você acredita que talvez esteja aí você fomentar melhor a base do clube, não contratar tanta gente de fora, tentar formar um clube aqui, um time aqui dentro? Você O acha futebol que... está muito caro. Muito caro. Então você contrata, por exemplo, o Renato Cajá e paga, sei lá, 300 mil reais o cara. Não vou questionar se o cara merece ou não. Não merece. Mas é o que vale no mercado, tá aí. Se o Bahia não trouxesse, a Ponte Preta ia pagar, o Vitória poderia trazer de volta. Esse é o mercado. Então, não dá para você mensurar um atleta com 30 e poucos anos de idade, já Na descendência, fisicamente já não tão bacana e tal, e pagar isso para o cara ser o 10 do Bahia e o cérebro do clube. Não dá. Forma o jogador, dá espaço. O Vitória botou esse Gemerson aí que joga pra caramba esse cara, esse moleque. O Bahia também tem muito bom jogador. O Bahia foi vice-campeão da Copa do Brasil, ou da Copa São Paulo. Quem aproveitou disso tudo? Na Copa do Brasil também. Copa do Brasil Copa do também. Brasil ano passado, sub-20. Foi, exatamente. Então, Falta quem é que filosofia. ficou, entendeu? Falta filosofia de base melhor. Falta, então, assim, eu acho que pode sim trabalhar e fortalecer a base, mas também tem que contratar jogadores. Nós estamos falando de um clube que precisa de ídolo. Verdade. O Bahia precisa de ídolo, não adianta. É o 9, é o 8, é o 7, é o 1, é o 18, é o 88, é o 90, porque agora os números estão lá para cima. Mas precisa de uma referência. Entendeu? Você me botou, me chamou a atenção para uma coisa e eu vou completar isso já. Só lembrando a galera para assinar aqui o Bar Futebol Clube, clique aqui, inscreva-se na tampinha do lado de Fabinho, é grátis, é gratuito, é tudo isso e é bacana pra gente também, viu? Já agradecemos muito. Ó, a gente tá trazendo aqui Bobô, é porque você tá apoiando a gente aí. Colhe com a gente que onde chove respinga. Bobô, seguinte, você falou aí agora dessa questão, precisa de ídolo. Eu não lembro, eu sou novo, não lembro. Mais ou menos. Eu não lembro. O último ídolo do Bahia que chegou de fora. Se a gente for botar nesse bolo aí. Marcelo Ramos, Nonato, Ídolo Wesley. na essência, no que diz a palavra ídolo. Do cara que assim, pô, eu quero ir ver. Não, se confunde muito hoje ídolo com xodó. O cara faz 2, 3 Perfeito. gols, meu Deus, é o novo ídolo. Pera aí, gente. Que Não é é isso. ídolo? Não é Tô isso. falando de não. ídolo. Eu tô falando daquele cara que a torcida até paga. O Wesley, eu acho que foi o último que o torcedor Bahia assim pagou. Pô, quero ver o Wesley Jogava jogar. pra caramba. Jogava muita bola. Explosão muscular. É, com a tem muito capacidade. disso. Quem você lembra assim, foi um ídolo do Bahia que veio de fora? Eu não consigo lembrar. O último. Não sei, assim, essa concepção de ídolo, ela é complexa. Eu acho que ídolo é aquele que, de alguma maneira, acaba se identificando com a história do clube. O ídolo temporário, passageiro, não conta muito. O Wesley foi formado na base do Bahia. Né? O Beijoca, o Beijoca era meu ídolo. Né? Beijoca era o seu ídolo. massa. Sim, pô, eu tive a honra de começar a minha vida ao lado desse cara, bicho. Eu não sabia, porque eu só via pelo rádio, né? Em Bonfim não tinha televisão ainda. Ah, você não conhecia Eu o não rosto conhecia dele? o cara, não. E meu pai detestava ele, porque meu pai era torcedor do Vitória. Então, mas quando eu cheguei, ele tava o Beijocão lá, bicho. E o cara brigava para que eu jogasse ao lado dele, com 17 anos de idade. Então, assim, era muito bacana você ter uma referência de um conceito formado de um atleta que você percebia jogando, que jogava muita bola. Esses caras, o Douglas, o Bahia teve muitos grandes ídolos, daquele do passado, que vocês não tinham nem nascido, eu também não, mas também produzindo ídolos mais recentes. O Daniel não foi ídolo do Bahia, lamentavelmente. Né? Jogou muito pouco Não teve tempo. tempo aqui. pra tempo, isso, né? exatamente. Por isso que eu digo, a referência, o Daniel é uma referência sim, mas não ficou muito tempo, a identidade com a torcida ela não se formatou e etc. Eu acho que a gente tem uma carência muito grande disso. E eu acho que o ídolo forjado no clube é mais importante ainda. O Vitória recentemente trouxe um jogador que jogou uma temporada, 2 temporadas, sei lá, o Marinho. Pô, se transformou no ídolo do Vitória. Mas um ídolo temporário, eu sabia que tinha vida útil curta ali no Vitória. xodó, É um não xodó, ídolo. é um momento do clube. O cara jogou o time para cima, a torcida se identificou com ele, Golaço etc. com a Isso é Manu. muito bacana. Mas a proposta apareceu, o cara foi embora. Então, assim, não tem mais isso. Tá difícil.
Tá difícil um Rogério Ceni permanecer, um Zete, Marcos. um Marcos. Esses caras não tem mais. Lamentavelmente Fábio não tem no Cruzeiro, mais. querendo ou não. É verdade. Tem, e eu acho que assim, a base E só ela tem a goleiro, capacidade de criar. Exatamente, E só só goleiro, goleiro, só goleiro. Então eu não lembro assim de um jogador com essas características que eu me referi. Mas a gente pode falar de outros tantos jogadores que passaram a vestir a camisa do Bahia, do Vitória, que realmente deixam saudade até hoje, né? Mas não é o ídolo que possa permanecer na memória eterna da torcida do clube. O pai passando por filho, filho passando por aí vai, entendeu? Eu acho que a gente precisa criar uma estrutura como essa, de ter novamente um atleta desse povo. Bobô, tem outra pergunta. Você quer fazer? Mudar um pouquinho o tema, pode? Pode, Então sim. vamos nessa. Bobô, você viu grandes glórias na Fonte Nova, mas em novembro de 2007, a maior tragédia delas, você era o diretor da Rapaz, Sudesp a gente na época. tá linkado, velho. E eu ia fazer a pergunta de Caio Cruz sobre esse mesmo assunto também. Tá em Exatamente. sintonia aqui no Ó. bar. Então vamos lá. Pronto, Muito bem. vamos nessa. Valeu, Mas, Caio. Falando sério agora, você era o diretor da Sudesp, tragédia da Fonte Nova, 7 mortos, você foi indiciado, absolvido. Como é que foi toda essa história para você? Você se sentiu responsável? Não se sentiu? Poderia ter sido evitado? Como é que foi estar à frente, não da tragédia, mas estar à frente do órgão que foi, entre aspas, culpado pela falta de manutenção do estádio e que ocasionou a tragédia? Não, foi um momento difícil para todo mundo. Eu acho que um acidente daquela proporção, que ninguém esperava, ninguém tinha conhecimento, é muito difícil até falar sobre isso. Um momento que eu vivenciei por 2 anos e meio, né? Foi o momento mais difícil na minha vida. Eu tenho hoje 54 anos de idade e até hoje, né, a gente sente isso, porque era a minha casa ali, a extensão. Eu estava há poucos meses já naquela função, então não tem como ter responsabilidade com algo que foi construído lá para trás e sem nenhum ajuste disso aí. Você tinha quanto tempo na Sudesp? 7 meses, 6 meses, sei lá, mais ou menos isso. Mas tinha manutenção, o pessoal tinha assim, o pessoal averiguava. O Bahia pegou naquela época 7 jogos seguidos de grande apelo popular lá Mas dentro. não tinha esse problema de manutenção lá, pelo menos corretiva. Isso aconteceu. Teve obras, inclusive, antes disso. Essa questão foi muito anterior. A defasagem foi muito anterior, foi na construção, na colocação do anel superior. do anel superior. Então tinha 2 centímetros a menos, outro um pouco mais. Isso não tinha como você identificar. Isso vai A ação do desgastando, tempo, a ferragem menor do que a outra. Isso foi na colocação. Então, quando se colocou, não se pensou, e isso foi denunciado lá na década passada, teve um início, na inauguração, teve um princípio de Teve um tumulto, se falando sobre isso, etc. E, infelizmente, como eu disse, foi um momento mais difícil da minha vida. Não é um momento de esporte, de futebol, mais difícil como cidadão. Cidadão que tem respeito às leis e respeito ao outro ao ser humano. Algumas pessoas perguntaram aqui, o que você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente, agido de alguma forma para tentar minimamente evitar isso aí? Difícil, não tinha nada que denunciasse aquilo, nada. Foi o último jogo. O último jogo, no dia seguinte ia ser fechado, ia ser reformado. Uma reforma gigantesca, não era só ali, era nos banheiros sanitários, que era uma porcaria. Né? E não fomos nós que criamos aquilo já estava. Então tinha a boa parte dos banheiros da Fonte Nova, todos interditados, acho que vocês lembram bem Xixi no disso. tornozelo. As pessoas atiravam o xixi lá de cima para baixo, porque não tinha vergonha até de ir no vestiário ou no Tinha banheiro. umas lagoas de xixi. E a gente ia fazer uma reforma ampla nessa questão para dar uma qualidade. É porque eu amo a Fonte Nova, eu tenho um carinho. A Fonte Nova foi o que me fez. É claro que com respeito, por exemplo, a Catuense, a Lagoinhas, amo, né? Mas o Bahia me deu essa condição jogando na Fonte Nova. Então eu tenho muito amor pela Fonte Nova. Eu gosto demais de estar na Fonte Nova. Lamento não poder estar no campo. Né? Hoje domingo, por exemplo, eu vou estar na arquibancada com minhas filhas, torcendo pelo Bahia. Não, mas assim, infelizmente não foi possível, não tinha conhecimento, ninguém tinha conhecimento. Né? Lamentavelmente, esse acidente aconteceu, perdemos pessoas queridas, torcedores do Bahia, que foram fazer sua festa, no último jogo e no último minuto, no penúltimo minuto de acabar a partida. Parecia uma briga, né? Te viu lá abrir o clarão. E foi na véspera do seu aniversário, né? Foi. E 2 meses antes do nascimento da minha filha. São coisas da minha última filha, mais nova.
Então vai marcando um bocadinho isso aí. Você considera assim, um pouco já superado? Em que estágio está isso, esse momento? Porque assim, por exemplo, quando a gente colocou o card, choveu muita coisa de 88, muita coisa de técnico Bobô, mas choveu demais também sobre isso. Porque tá na memória, as pessoas têm essa memória, e não é algo simples, não foi perder um gol, né? Você tem memória até de ter perdido um gol num jogo importante, num clássico, etc. Não, ali foi uma fatalidade, um acidente, vitimou muita gente, e etc. Eu lamento muito, eu sempre te olhei, infelizmente, se eu tivesse, ou as pessoas que trabalhavam comigo tivessem conhecimento, não tenho dúvida nenhuma que a gente teria parado com as ações ali dentro. Interditado e acabou o assunto, vai jogar em outro lugar. Né? Mas não foi isso, não foi isso. Até porque nós fizemos isso, demoramos até de reabrir, não sei se vocês lembram, no início. O Você Bahia especulava, inclusive, que você estava fazendo boicotando o Bahia, Isso, a federação do Bahia, nada disso, isso era gente que não tinha o que fazer. Então, porque isso é uma questão política, coisa nenhuma, era zelo, cuidado, preocupação. Né? Eu entrei lá, não tinha uma lâmpada, sumiu tudo, desapareceu tudo, o Bahia foi jogar lá, tive que pedir emprestado para botar lá. Fonte Nova dava um pardieiro já no final. Então, assim, nós tínhamos que ter um tempo para poder organizar tudo. Mas foi muito pouco tempo, 6 meses, 7 meses. Estava esperando fechar o ciclo para poder realmente modernizar aquela praça, né? Uma melhora. Se é que a gente pode dizer modernizar, mas pelo menos melhorar ela, né? E você acabou de falar aqui, esse foi o momento mais difícil da sua vida. Qual foi o melhor momento? Aquele, não quero negócio de 3, 4, 5 não, você vai contar vários gols aí. Aquele, o creme de la creme, aquele momento que você fala assim, rapaz, que porra, eu não vou esquecer jamais isso. O momento. Acho que foi aquele. Antes de você responder, assine Bar Futebol Clube aqui no YouTube, clique na nossa tampinha, certo? Não custa nada, é de graça. Siga a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. A do Berchan feito. Aproveitar esse momento. Tranquilo. Não, assim, eu tive momentos bacanas na minha vida profissional. Em clubes, tive o prazer de jogar nos maiores clubes do Brasil, né? E a Catuense, um dos maiores clubes do Brasil. Bahia, São Paulo, Corinthians, Inter, Fluminense. Flamengo, teve uma Gosto passagem do Flamengo, campeão com o Flamengo da Copa do Brasil, etc. Mas assim, é bacana quando você joga com prazer, né? Você veste a camisa e olha para a torcida e vê aquela multidão gritando no teu nome e tal. E eu lembro de um momento, não foi nem de 88, mas eu lembro de um momento de 86, que eu ganhei uma placa na Fonte Nova. Operário, gol contra o Operário. Exato. Aquilo ali foi muito bacana. Eu não esperava, eu não tinha noção do tamanho daquilo. Eu gostava de jogar, eu me divertia jogando. Aí resolvi fazer uma fila de jogador e tal, não sei, até porque eu não corria aquilo tudo. É isso, né? É curioso. Você não era desses pilotos. Não. Aí quando tinha sol na Fonte Nova, então, você pode olhar que eu tava na sombra. Mas assim, era bacana, porque ganhei a placa, quando eu vi, caramba, aquilo é muito bacana. No dia seguinte, todo mundo falando, entrevista, e eu no shopping center cortando o cabelo, e a galera atrás. Aí eu me senti o ídolo, né? Agora eu tô poderoso. As namoradas aparecendo, etc. Eu feio pra cacete, mas o futebol ajudava. Mas ajudava. O que eu tinha de bom era o futebol. Então, assim, rodou. Eu acho esse foi um momento muito bacana na minha carreira, diferente. Eu senti que eu estava numa transição importante. Saí de um clube formador de jogador e para um clube grandioso. E que o gol que eu fiz teve uma repercussão mundial. Passou em tudo que é lugar. E aquilo ali, porra, para mim foi o ápice da minha carreira como jogador do Bahia. Foi ali que eu entendi que eu tinha muito potencial. Fora do Bahia, onde foi que você achou que jogou melhor? Você passou por Corinthians, Inter, Fluminense? Onde foi que... Eu tive fases, assim. No Bahia eu tive uma fase mais demorada. Mas saí para São Paulo, cheguei no São Paulo, eu ia ser o primeiro jogador. São Paulo você foi bem, foi bacana. Aí que eu ia contar, nós ganhamos o título 89, brasileiro. E nós íamos ganhar o campeonato, o segundo título. Eu seria o único jogador no Brasil naquela época a ganhar 2 títulos brasileiros no mesmo ano. Final gol de Sorato. Aí o desgraçado do Sorato fez o gol de cabeça, matou a gente, cara. O Bebeto lá jogando pra caramba, fez o cruzamento, o Sorato meteu o gol. Mas assim, eu ia ser o único, eu ia estar na história do futebol brasileiro lá como o único jogador até hoje. Até hoje. Ganhamos 89 em fevereiro, 19. Eu acho que teve um jogador que foi bicampeão brasileiro por 2 times. Maurinho, lateral direito do Santos, depois no Cruzeiro. Mas não foi no mesmo ano. Não foi no mesmo ano, verdade. Eu seria no mesmo ano. Campeonato seguido. E no espaço de 9 meses.
Porra! Aí ganhei o título paulista com São Paulo e fomos vice-campeão paulista, ou brasileiro com São Paulo. Tive uma fase bacana no início, depois caí, muita lesão. Fui pro Flamengo, joguei, muita lesão no Flamengo. Fui o artilheiro da temporada do Flamengo, fiz 25 gols no Flamengo. Eu nunca tinha feito tantos gols em pouco tempo. E depois tive a proposta do Fluminense, o Tele me convenceu a ir pro Fluminense, Tele Santana, torcedor do Fluminense e tal. E eu também lembrei do meu pai tinha umas paixões meio assim, né? Meu pai era torcedor do Vitória, torcedor do Fluminense e torcedor do Corinthians, né? Aí o único clube que eu não tinha jogado ainda para agraciar meu pai, deixar ele feliz, era o Fluminense. Aí eu joguei no Fluminense. Poxa, também foi bacana, uma temporada brilhante no Fluminense, o ídolo do Fluminense, etc. Tive lesões, parei também, decidi. Fui pro Corinthians, vice-campeão paulista, vice-campeão do Rio-São Paulo, me mandaram embora. Vice-campeão no Corinthians não pode ficar. Perdemos pro Palmeiras principalmente. Perdemos 2 títulos pro Palmeiras. Foi mesmo. Fui pro Inter. Foi aquele jogo que saiu da fila do Palmeiras. Exato. Né? Aí o Inter, uma passagem muito rápida, lesionei, fiquei tempo parado. Então, voltei pro Bahia. Para Catuense, desculpa. Fiz um bom campeonato, mesmo tempo parado, fiquei 1 ano e pouco parado. O Corinthians não me liberava para clube nenhum, etc. Enfim. Mas assim, eu acho que eu tive temporadas bem bacanas em alguns clubes e eu tenho memória muito boa desses clubes. E até hoje, por exemplo, São Paulo, de vez em quando, me convida para ir para lá, os campeões, o Fluminense também, e o Flamengo, nem tanto, né? Mas esses clubes que eu joguei e que ganhei algum título com eles, ou disputamos títulos, ainda tem um certo respeito. Você teve alguma proposta para fora do país, em algum momento? Tive no momento que eu fui para São Paulo, para a França. Mas era o mesmo valor, cara. Eu ia ganhar a mesma coisa. Eu vou para a França, um contrato de 5 anos, ganhando a mesma coisa que eu ganharei no São Paulo. Não sei se você lembra naquela época. O dólar era 1 para 1, né? 1 para 1. E eu acabei preferindo o São Paulo, etc. Por tudo que o São Paulo representava naquele momento do futebol brasileiro. De lá para cá, depois eu tive uma sondagem para o Japão. Ainda estava naquele início, né? O boom do Japão, né? Exato. J-League. Me arrependi depois, porque eu devia ter ido para ganhar um pouco de dinheiro. Bobo, rapidinho. A gente vai passar agora um período onde vai ter um monte de Bavi. Teve o de domingo. Esses caras não vão gostar de ouvir as histórias dos Bavis, não. Eu quero saber o seguinte, depois vai ter o da Copa os 2 das semifinais da Copa do Nordeste e tal. Qual foi, vou fazer 2 perguntas em uma, para você responder de bate-pronto. Seu Bavi mais especial e o seu gol mais bonito, e aí você pode escolher qual que você quiser. Depois tem uma pergunta pro Não, torcedor o gol mais bonito eu já falei, né? Contra o Operário. O gol mais bonito que eu fiz, eu acho que foi esse aí. Contra o Operário. O Bavi foi o 5-0 que a gente ganhou do Vitória. Né? Ótimo, então. Só lhe interromper rapidamente, me desculpe, porque o Robert Bahia perguntou sobre isso. Bobô, no Bahia 5-0, Vitória. Não vou ler esse nome aqui, não. Rapaz, Teve pedido mesmo pra vocês não brocarem mais? Teve do Bigu. Não sei se você lembra do Bigu. Sim, do Bigu, Linha, né? Sim. Chegou pra vocês pra pedir, velho, tira o pé? Mas não pediu pra gente, não. Pediu pro Claudadão, que era parceiro do Claudadão, né? Terminava o jogo, o Claudadão fazia um choppzinho na casa dele, levava só jogadores do Vitória. Bigu, Lulinha, tudo do Rio. Então, o Claudadão também, carioca. Nasceu em São Paulo, mas é carioca. E Adão tinha essa relação e tal. Aí, pô, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Putz, cara, aí só viu o Bigu lá no meio de campo conversando com o Cláudio Adão. Pelo amor de Deus, segura esses caras. Tudo menino também, pô. Vai segurar menino? Só o Adão era o mais velho. Aí o Adão, pá, gente. Aí o Adão diminuiu. Vamos diminuir que os caras estão pedindo pra segurar a onda, que senão vai ter problema e tal. Terminou o jogo 5-0. Vocês diminuíram mesmo? Não, ou foi não. Acomodação normal? Acomodou 5-0. O campo estava enlameado, tinha chovido bastante e tal, mas foi uma zoada, cara, porque vencer 5-0 com muita facilidade. Esses caras ficam mandando 5-3, a gente meteu 5-0. Não, bote mais 2 gols aí, ou pai. 7-3, 5-1, né? E eu lembro, eu tenho memória desse Chega, ficou murcho. Eu tenho memória desse Bavi, porque assim, Adão fez 2 gols no jogo. E Adão foi generoso, ele fez 2 gols e depois pediu para parar de fazer gol, né? Mas eu fiz 2 também. E eu não me lembro quem foi o último, o Nenê, eu acho que fez 1, não sei. Ou foi Zé Carlos. Acho que foi o Zé Carlos que fez. O Zé estava até começando ainda. Zé, jogador brilhante. Novinho ainda, pô, mas cheio de vontade, cara. Os caras corriam com o sol de acho. E a gente, tudo menino, querendo crescer no futebol. Vai segurar, vai ouvir Adão? Não, Adão, não pegou nem legal. Não pegou nem controlando na net! Não pegou nem bacana, né? Não pegou nem bacana. Ouvi Adão. Mas vamos ouvir, Cláudio Adão. Aí, Adão, olha, segura a onda.
se a gente tentar, vai fazer os 6, 7, mas não deu não. Os caras se trancaram um bocadinho lá. O Vitória tinha um bom time. O meio de campo do Vitória era muito bom. O Bigu fez história no Vitória. Sim. O Bigu era um jogador extraordinário. E por ele entender que a gente estava menosprezando o Vitória, ele pediu para que a gente segurasse a onda lá e tal. Mas por uma razão ou outra acabou segurando mesmo, dando certo o que ele queria. E o que é que você acha desses Bavis aí? Você tá vendo os times, você tá acompanhando, né? O que é que você acha que vai Acho dar? bacana, cara. Olha, primeiro eu acho bacana ter Bavis. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais melhor, porque não teve ano que não teve Bavi, eu nunca vi um negócio desse. Então, assim, é muito bacana você acirrar a rivalidade, saudável. Vem a torcida mista Torcida voltando. mista, eu acho outra bom, decisão maravilhosa. Belíssima mesmo. Maravilhosa, porque eu acho que tem sim como as pessoas sentarem juntas, torcerem juntas, zoar. Sentarem num bar, Botar juntos meu aqui. filho, minha filha de um lado, o outro botar ali com a camisa do Bahia e do Vitória. Sempre foi assim. Aí você separa a torcida, bota gradil, bota não sei o quê, cria rivalidade, A gente bateu violência. muito nessa tecla aqui. Exatamente. A gente Exatamente. falou muito disso aqui, Isso. Bobo. Desde a trajetória do bar, a gente sempre perguntava aos nossos entrevistados o que é que achavam da torcida mista. Nós sempre nos colocamos favoráveis à torcida mista, até porque o bar aqui é um exemplo de torcida mista. Exatamente. Né? Eu sou Vitória, mas que o pessoal não acredite, mas eu sinto sou. muito. Né? Só lamento por importante é ter saúde. Certo? Brincadeira. Cássio, Fábio são Bahia. Né? E a gente, querendo ou não, é a Rapaz, se levanta, de toma uma torcedores cerveja, que podem bate um beber papo, junto. é bom demais. xinga o treinador do Vitória, xinga o treinador do Bahia, porque o treinador nunca presta. Aí é o primeiro alvo de tudo, né? Então, assim, eu acho bacana isso. E o fato também da gente ter a possibilidade de ter 5 Bavis. Sim. Muito 5 tempo isso não Bavis acontece. é casa cheia, é muito bacana. Porra, esse ano. Poderíamos ter 7. Pode ser Uma 7? possível final de Baiano. E poderíamos ter 9, mas Copa do Brasil só ano que vem. Pois é, então, show de bola esse ano. Eu só espero que a gente, na contagem, seja igual aqui no estúdio. Né? Tenha mais Bahia do que Vitória. Então, mais vitória do Bahia do que do Vitória. Só lembrando, viu, galera? clubetobia.com.br, seu clube de cerveja. Até Bobô, que nunca gostou de beber uma birita, brincadeira. Porque esse eu adoro, cara. Aí, ó. E gostou das cervejinhas, você assina, todo mês você recebe um kit Eu de sou do cerveja em time sua da casa. cerveja, bicho. Você tinha Eu cerveja? não gosto de beber outra coisa. Cerveja e vinho eu gosto, mas cerveja especial, amo. E aí, Adoro. tá boa essa E aqui? essa cerveja é muito boa. Aí, Eu nunca tinha experimentado essa cerveja. clubetobia.com.br. Você acessa, você paga um troquinho por mês, pra você tranquilo, você aí Não quando é for. nenhuma, rapaz. E aí recebe em casa todo mês um kit com cerveja. Eu recomendo, é muito boa. Boa, Vou boa, ficar ele boa. devendo a pizza, mas pizzaria de Roma, o pedaço que faltava, ligue e peça a sua. Garanto que é boa também. E viu, tem Bobo? também o curso de oratória eloquência. Aqui tem cerveja, mas não tem comida. Aí o outro diz assim, ó, tô lhe devendo a comida. Pedro, você viu que o Pedro falou Bobô? Ah, bicho, eu não tô entendendo. Bobô brocou! Pera aí, cara. Pode uma porra dessa? Jamais. Ah, vai mal oferecer a cerveja, vai aceitar o Ah, seu que é facinho. isso, rapaz? Vai sair. Fazer o merchan só pra Tem que deixar conversar, você melhor. vamos conversar. Curso de oratória eloquência. Pra você que tem medo de falar em público, quer melhorar a sua oratória. Você que tá bebendo, tem que falar melhor também. Ele ensina isso também. Aí pronto. Galera, É só tomar essa cerveja. infelizmente o tempo urge. Já vai ficar um convite, a gente tá convidando um bocado de gente pra voltar e já vai ficar aqui pra você também. um Vai ter que convite, ter porque você tem prorrogação, muita tem que ter história. prorrogação. Tem que ter prorrogação. Mas Esse sem cara- comida. Aí você Não, já não, prometeu, porra pô. nenhuma, Se porra vira. Mas se nenhuma. você convide o Ronaldo. É uma ideia. Ronaldão. O Gurilão. Sim. Ronaldo tem histórias assim que vocês vão amar. O Ronaldo sabe a história de todo mundo. Ah, é? Todo Então mundo. pronto. Você ajuda a gente? Eu falo Pra botar com uma ele. pressão? Já tá- Você já gostou tá de vir? convidado. Adorei. Que bom, porque aí ele vai dizer, Ronaldo, o Bobô adorou, venha. E ele E toma venha uma. comido. Pronto, você pode. Bobô, ele toma uma também? Ronaldo toma. Ah, Ronaldo então fale toma. pra ele, ó, cervejinha massa, gelada. Não, é bacana, o papo vai ser 10, uma resenha maravilhosa e tem histórias que ninguém... Ronaldo zoa todo mundo, ele que apelidava todo Ah, mundo. que massa. É fantástico. Pô, peraí, rapidinho, um segundo. Por falar em zoar, é verdade que você tá trocando coraçõezinhos com o Sourinho, ex-jogador Não do fala Cruzeiro? essa porra, é sacanagem. Cara. Essa porra de celular, desculpe, viu? Mas a modernidade é fogo, né? E eu não sei mexer muito nesse negócio, não. Eu mandando um zap, ele me convidando pra ir pro... O Resenha ESPN, Resenha, belo né? programa. Convidando, e tudo, minha mensagem, Bobô. Eu disse, olha, não tô indo pra São Paulo agora não, pô, mas venha domingo. Aí, agora, esses últimos dias aí, pô, ele mandou de novo.
Aí eu mexendo lá, respondendo, infelizmente não vai dar, mas no dia 5 de maio estarei indo e tal, e lasquei, pô, toquei lá, foi o coração, cara. E aquele palpitando, ó. Aí eu, ixi, corretivo, mas já tinha ido. Já era, já aí, foi. Falei com minha mulher, com a André, como é que mexe aqui? Ela começou, desculpa aí e tal, foi erro, não sei o que. Aí ele falou assim, se preocupe não, que a gente já tem resenha garantida no Acho que programa. essa pizza você vai comer com não vai sorinho, viu? perder. Essa pizza você vai comer com sorinho. Bobô, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Um abraço pra Bom vocês. demais. Bobô, Vamos obrigado fazer mais uma vez, o último brinde. Bora, Bahia, minha Bora. porra! Um abraço. Tchau, gente.